Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: toda relação sem Cristo se torna enganosa, pois chamamos de amor o que não é amor. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. As nossas maiores decepções, elas sempre vêm das nossas relações. E toda relação sem Jesus Cristo, sem sabedoria, elas sempre vão machucar. Mas o problema não são as relações, mas a falta de Deus. Porque nós chamamos de amor aquilo que não é amor. E o que é o amor? Deus é o amor. E para que o amor permaneça em nós, nós devemos buscá-lo todos os dias. Porque eu não posso dar a outra pessoa aquilo que eu não tenho a mim mesmo. E o amor, ele é um espírito, ao qual fica perto de nós a cada vez que nós pensamos no Senhor, cada vez que nós fazemos uma oração, que nós lemos a palavra de Deus, que nós colocamos a nossa esperança em Jesus Cristo. Então o amor, ele é algo que vem de dentro para fora. E assim como Deus, ele nos ensina o que é o certo e o que é o errado, nós começamos a agir da forma exatamente que Ele nos ensina. E essa forma de agir é o amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E assim, nós vamos transformando a nossa vida em algo melhor. Porque sem Deus, o bem não existe. Então não adianta a gente querer achar que amar é encontrar alguém que seja exatamente da forma que nós sonhamos e que faça aquilo que nós esperamos. Vai virar uma eterna busca e você nunca vai encontrar essa pessoa, porque as virtudes que nós esperamos, elas dependem da presença do Espírito Santo. Então não importa com quem nós nos relacionamos, pode ser alguém da nossa família, pode ser alguém do nosso trabalho, pode ser alguém da nossa faculdade, pode ser uma pessoa que nós estamos tendo qualquer tipo de relacionamento. Então o encontro de pessoas, ela envolve os espíritos que estão com essas pessoas e as palavras dessas pessoas vão ser influenciadas por ele. Então, quando nós estamos tomados por Jesus Cristo, nós vamos anunciar o Evangelho a outras pessoas, porque nós temos uma sabedoria e um conhecimento totalmente diferente. Então, nós já não buscamos os nossos próprios interesses e colocamos esse amor humano em primeiro lugar, mas colocamos o reino de Deus e a sua justiça e a misericórdia de Deus em primeiro lugar, ajudando assim outras pessoas a encontrarem o amor também, a arrumarem a expectativa das coisas que elas têm. Porque quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós temos uma expectativa muito alta para uma coisa que é praticamente impossível. Não é porque eu coloquei 1 litro de combustível dentro do meu carro e ele está andando agora, que eu nunca mais vou precisar abastecer e que eu vou poder dar a volta ao mundo. Isso é expectativa muito alta. Então a gente olha algo que minimamente parece estar funcionando e acredita que aquilo é suficiente para fazer o mundo inteiro. E não é. Essa vida nós temos dependência do Senhor e a satisfação só vem através da sua presença. Eu vou ler uma passagem agora e eu gostaria que você não gatilhasse nela. Então eu não estou aqui falando de mulher, eu não estou falando de homem, mas eu estou dizendo sobre 2 pessoas que tiveram um relacionamento e elas estão decepcionadas. É sobre isso que nós estamos falando. Por quê? Porque relações sem Deus, elas sempre vão machucar. Porque nós criamos expectativas demais sobre as pessoas.
Então, essa passagem está lá em Eclesiastes 7, versículo 26 a 28. A palavra do Senhor, ela diz assim: Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte, um certo tipo de mulher. O amor que ela oferece é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Eu descobri isso pouco a pouco quando eu procurava respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um que eu poderia respeitar, mas entre as mulheres, não achei nenhuma. Então, quem escreveu essas palavras? Salomão. E nós sabemos que Salomão foi uma pessoa que perdeu a salvação. Então eu não posso tomar a vida de Salomão integralmente como um exemplo. O único na Bíblia que eu posso olhar a vida dele de forma exemplar é a vida de Jesus Cristo. Os demais que estão lá dentro são pessoas que agiram amando do Espírito Santo, mas quando elas começaram a buscar os seus próprios interesses, a ruína atingiu a vida dessas pessoas. E nós sabemos que Salomão, ele tinha um problema com mulheres. Ele teve mais de 700 mulheres, mais de 300 concubinas. E ele perdeu a salvação dele por causa das mulheres. Então é um homem frustrado, colocando a culpa em alguém. Quando nós estamos evangelizando as pessoas, normalmente as pessoas elas vêm porque elas entraram em uma situação que elas não esperavam. Então elas terminaram o casamento, ou elas perderam o emprego, ou aconteceu alguma coisa muito grave e irreversível. E elas caíram em si mesmas que aquela vida que eles levavam agora tem algum tipo de consequência. E cada vez que nós vamos aconselhar essas pessoas, eles continuam repetindo as mesmas histórias e colocando a culpa sempre na outra pessoa. E o Evangelho não é sobre o outro, o Evangelho é sobre nós. E ele começa dizendo: eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. E aqui ele está começando a colocar a culpa em alguém, porque alguém quebrou as expectativas dele, alguém machucou o coração dele, alguém o rejeitou. Poxa, ele sendo rei e poderoso, como alguém poderia não o querê-lo? E aqui nós não temos o discernimento de ser rejeitado. Ah, porque eu fui rejeitado. Então isso é um motivo de tudo. A escassez de algo se torna o gatilho de praticar o mal sobre qualquer coisa. Isso não cola para Deus. Então ele encontrou o quê? O que para ele era a coisa mais amarga que a morte? Um certo tipo de mulher. Ah, aquela mulher é mais amarga do que a morte. Quando eu leio essas palavras, sabe quem que eu penso? Em mim mesmo. Quando alguém me encontrou e eu sendo a morte, eu sendo aquela pessoa amarga, aquela pessoa que ia fazer tudo para conseguir o que queria, do jeito que queria. E nós, sem Deus, nós somos assim, nós não temos virtudes. Então, ao invés de eu procurar o outro na palavra, que eu adoro colocar a culpa, eu procuro a mim mesmo e tento ver o que Deus está tentando me ensinar nisso. O amor que ela oferece é uma armadilha. Você sabe por que esse amor é uma armadilha? Porque é o amor que se baseia apenas em interesses. É o amor onde não existe Deus, só existe a vontade de amar, mas não existe a capacidade. Então, toda relação sem Deus, ela é uma armadilha, porque cedo ou tarde vai acontecer alguma coisa. E quando acontecer, você não vai estar pronto. As suas expectativas, elas estavam altas demais. E aí você vai cair, e você vai se machucar, e você vai se sentir abandonado, sozinho, e vai querer tirar a própria vida, como se ninguém pudesse te amar. E sabe por que esse amor é uma armadilha? Porque nós nascemos para ser amados, mas o único amor que nos satisfaz é o amor de Deus.
Só que ao invés de nós colocarmos Deus no lugar, nós colocamos uma pessoa e dizemos, olha, esse é o meu amor e eu vou cultuá-la, e eu vou idolatrá-la, e eu vou servi-la, e eu vou fazer dar certo. Quantas pessoas não falam, mas eu fiz tudo pela nossa relação, eu fiz tudo por... E agora, o que aconteceu com esse tudo? Virou nada. Então a armadilha está aí, ou uma rede para pegar você. Os seus braços são correntes para prendê-los. Você sabe por que existe uma relação? Porque existe interesse. Alguma coisa você estava procurando e a outra pessoa também estava procurando. E aí no fim ela não pode satisfazer porque não existe amor sem Deus. E aí você se frustra, se decepciona e anos se passaram. Quantos sacrifícios não foram feitos? E essas pessoas, elas entram na vida da outra pessoa e começam a podar. Tira amigo, tira isso, põe aquilo, fiscaliza celular e faz não sei o quê. E precisa de prova de amor, e precisa de não sei na onde, isso e aquilo. E começa a criar um conjunto de loucuras para garantir que aquela pessoa sem Deus, minimamente ela possa ser confiável. Não é isso que é feito? Eu já sofri no passado. É como se a gente fosse as pessoas mais espertas do mundo. Então olha como Salomão, com toda a sabedoria que ele tinha, ele não conseguia determinar e nem detectar por que certas pessoas eram desse jeito. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela, mas o pecador não. Salomão agradava a Deus porque, pelo jeito, ele não conseguiu fugir dela. Porque se ele está relatando uma história, é porque ele viveu essa história. E isso deve ter machucado ele de uma forma gigantesca. Ao ponto, sabe do quê? De querer agradar essas mulheres, sabe fazendo o quê? Construindo altares para deuses pagãos. Esse foi o pecado de Salomão. E olha até onde nós estamos dispostos a descer por uma relação, jogar a salvação fora, acreditando que se uma pessoa ela nos aceitasse, era tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos é do amor de Deus. E eu gostaria que você olhasse esse exemplo não como uma mulher, mas sim como pessoas. Pessoas sem Deus, elas são armadilhas. Elas são armadilhas. Nós deixamos de ser armadilhas quando? Quando o Senhor está conosco. O homem que agrada a Deus consegue fugir dela. Por que nós conseguimos fugir? Porque nós temos a sabedoria de Deus e a presença do Espírito Santo. Então aquilo que iria atrair qualquer pessoa já não nos atrai mais. Nós mudamos os valores que nós buscamos, mudamos as coisas que nós procuramos, a forma que nós nos satisfazemos, a forma que nós vivemos. Hoje nós vivemos esperando a segunda vinda de Jesus, orando, louvando, ajudando outras pessoas a despertar. A nossa vida já não é mais esse mundo e nem as coisas desse mundo. Se você continua ainda acreditando nas coisas desse mundo, você vai continuar caindo nessa armadilha diversas vezes. E o nosso coração, ele sempre acusa, olha, isso não vai dar certo. Porque o certo só existe aonde Deus está. E eu descobri isso pouco a pouco quando procurava respostas às minhas perguntas. Então Salomão, ele ficou pensando em tudo o que aconteceu. O que eu sempre falo para vocês? Vocês precisam revisitar o passado de vocês aos olhos de Jesus. Depois que vocês começaram a ler a palavra de Deus, volta lá no passado para você encontrar onde está o pecador. Porque se você ainda coloca a culpa de alguma coisa em alguma pessoa, é sinal que Deus ainda não curou o teu coração, porque é perdoando que se é perdoado. Então, quando eu já não tenho mais mágoa, quando eu já não tenho mais rancor, quando eu já não tenho mais nada que me gatilha no passado, eu estou curado. E o Evangelho é sobre isso, o amor é sobre isso, é sobre perdão. Porque sem Deus nós não conseguimos perdoar, mas com Deus o amor nos torna muito maior do que qualquer coisa que nos aconteceu no passado. Porque hoje nós sabemos que pessoas sem Deus são armadilhas. Então tolo sou eu que não conheço a palavra, que não revisitei o meu passado para entender.
o que estava acontecendo. Procurei outras respostas, mas não encontrei nenhuma. E aí, como ele não encontrou respostas, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a culpa no outro. Entre 1000 homens, encontrei um que poderia respeitar. Quem será que é esse homem que ele poderia respeitar? Certamente que ele está falando dele mesmo. Mas, entre 1000 mulheres, entre as mulheres, eu não achei nenhuma. Você acha que Jesus ele não pode transformar nenhuma mulher da mesma forma que nós fomos mudados? Você acha que Jesus não pode mudar um homem? Então aqui que vem o egocentrismo da coisa. Olha, só eu sou bom, eu sou o rei que Deus escolheu, sou eu. Mas no final o que aconteceu com a vida dele? Foi glória a Deus ou foi ladeira abaixo? E nós sempre temos que ter esse cuidado de entender o que a Bíblia está falando. Por que eu falo para começar no Novo Testamento? Para você ver o que é ser perfeito. Porque no Antigo Testamento só tem coisa doida. Só tem gente doida, só tem coisa... Você não suportaria ver as coisas que acontecem. Tem filha embebedando o pai para transar com ele para ter filho. Coisa desse tipo, para você poder entender. Então não adianta a gente olhar o Antigo Testamento sem conhecer Jesus primeiro e vendo ele cumprir toda a lei, porque Jesus foi humano como nós fomos. Ele sofreu como nós sofremos. A diferença de Jesus é que ele obedeceu a Deus fielmente o tempo todo. Então nessa passagem que aparentemente nós estaríamos aqui atacando pedra nas outras pessoas, o que Jesus falou para a mulher adúltera? Olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca errou aqui, quem nunca fez nada, quem nunca foi, que atire a primeira pedra. Vai, pode atirar. Então essa passagem, nós não estamos falando em, olha, a culpa é da mulher ou a culpa é do homem. A culpa é de quem não tem Deus. Então, relações sem Deus, elas vão machucar, elas vão criar feridas, elas vão descontrolar. E você às vezes vai estar preso nisso até hoje. 20 anos, 30 anos, 50 anos depois, você está ali preso na situação. Preso numa relação. E relação, lembra sempre, não é apenas casamento, é qualquer tipo de relação que você tenha com pessoas onde alguém feriu as tuas expectativas. Eu achava que precisava me amar, eu achava que não poderia fazer, eu achava que deveria ser assim, eu achava que deveria ser assado. Quando você olha para o teu passado, você faria as mesmas coisas? Você tomaria decisões diferentes? Quando nós estamos com o Senhor, cada vez mais nós mudamos a nossa forma de pensar e de se comportar. Se a gente vai lá em Provérbios 31, versículo 10, 12, 17, 18, 26, 28, a palavra do Senhor ela diz assim: como é difícil encontrar uma boa esposa, ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. E aqui pode ficar uma dúvida, porque a gente sempre vê falando que quem escreveu Provérbios foi Salomão. Isso é uma verdade. Só que Salomão escreveu do 1 ao 22, versículo 16. Depois outras pessoas escreveram. E aqui foi um rei que chama Lamuel, não faço ideia de quem seja, porque a única passagem que está citada é ele. E olha como ele tem uma visão diferente das que Salomão tinha sobre as mulheres, sobre o relacionamento. Mas ambos concordavam em uma coisa, que era preciso Deus para que essa pessoa ela pudesse existir. Então por que ao invés de eu ficar esperando a perfeição no outro, eu não trabalho o meu coração para que ele possa se tornar perfeito aos olhos de Deus, segundo o coração de Deus, segundo a palavra de Deus?
Se a gente começa lendo esse versículo 31, Lamuel está conversando com a mãe dele e ela diz: Lamuel, não é digno dos reis beber vinho, se embriagar, porque bebendo ele vai acabar se esquecendo da lei de Deus e das coisas que o Senhor ensina. Então, se você pode fazer algo que pode te perder, não faça. Não faça. Como é difícil encontrar uma boa esposa, ou como é difícil encontrar um bom marido. Só que será que deveria ser essa a nossa preocupação? Eu deveria estar preocupado em encontrar alguém ou em ser alguém? Porque encontrar alguém não depende de mim, mas ser alguém sim. Se eu leio a palavra de Deus todos os dias, se eu escuto os louvores, se eu me arrependo dos meus pecados, se eu obedeço a Jesus Cristo, se eu escuto louvores, se eu ajudo a evangelizar, se eu entrego as minhas vidas ao Senhor, eu me torno essa pessoa que o Lamuel está dizendo: olha como é difícil encontrar. Eu saio de ser uma armadilha para as outras pessoas e começo a ser alguém que o Senhor abençoou a vida. Ela vale mais do que pedras preciosas. Ele vale mais do que pedras preciosas. Olha como o nosso valor não está ligado a bens desse mundo, mas está ligado à nossa carga espiritual e o quanto nós podemos obedecer ao Senhor e abrir mão de nós mesmos. Porque quanto melhor servo nós formos do Senhor, mais precioso nós seremos. Porque nós vivemos numa geração que ela é corrupta, onde o amor se esfriou, onde as pessoas elas já não se importam mais com as coisas. Elas só se importam em parecer. Vai nos lugares para você ver. Antigamente as paredes eram de tijolos, sei lá, que não sei a definição, parecia que estava descascado. Hoje você olha um adesivo, a madeira já não é mais madeira, ela precisa só se parecer com madeira. Então nada mais é o que é, só se parece. E tá tudo bem, porque é mais barato. É mais barato, esse evangelho que não vale nada é mais barato. E vai levar o que para onde e o que para quem? Nada a ninguém. Nada a ninguém. Então olha como aparentemente nós começamos a criticar uma mulher, mas nós não estamos falando de mulheres, nós estamos falando de nós mesmos, da relação que nós temos com Deus e como nós adquirimos valor. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. A sua mulher confia nele e nunca ficará pobre. Porque ambos sabem lidar com as coisas. E uma coisa que eu vejo hoje em dia é que o dinheiro do homem é da família, o dinheiro da mulher é da mulher. Não vou generalizar porque nem todo mundo é assim, mas não deveria ser. Porque se ambos confiam e ambos vivem numa relação onde Deus abundantemente dá para ambos, independente se um ganha mais ou ganha menos, aqui não é uma competição de quem fica pobre ou quem não fica pobre, de quem vai ter e de quem não vai ter. Não é esse o ponto em questão. Mas o quanto você está disposto a ajudar alguma coisa, porque parece que você está guardando o teu. Vou gastar o dele, que não der certo, eu rapo fora daqui. Esse é o pensamento até que a morte nos separe? Não consegue ajudar em nada e tirar nada, isso não é assim. E eu não estou dizendo que você tenha que dar tudo, ninguém está dizendo, não existe uma regra. Só que isso te parece certo? Enquanto eu tiro de um, eu não ofereço nada. Porque eu estou aqui, não, porque não pode ser assim. Quando Jesus está dentro do nosso coração, a última coisa que nós pensamos é no dinheiro. A última coisa que nós nos importamos é com isso, porque pro Espírito Santo isso não importa. Pro Espírito Santo isso não é. O que for necessário, Deus vai colocar na tua mão na medida, ao ponto de sobrar. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Em todos os dias da sua vida, ele só lhe faz o bem e nunca o mal. Um casal cheio do Espírito Santo vive assim. O meu papel não é atacar a outra pessoa, o meu papel não é colocar dúvida nas outras pessoas, o meu papel não é humilhar, não é fazer nada. Ah, mas você já fez? Com certeza! Com certeza!
O Senhor, Ele vem nos ensinando dia a dia a sermos melhores. E é conforme nós vamos errando e nos arrependendo, que nós vamos dando mais espaço para Deus poder trabalhar na nossa vida. Agora, o que você fez, além de acusar o que as outras pessoas fizeram? Porque aqui é a síndrome do Salomão. Está ali acusando o outro. O outro, ele não existe. Só existe você. Ah, mas eu fiz a minha parte. Louvado seja o Senhor por isso. Porque se você conseguiu fazer a sua parte, é porque Deus estava com você. E Jesus diz que nós iríamos passar por tudo isso, onde as pessoas elas não iriam reconhecer o nosso valor e as coisas que nós fazemos. É esforçada, forte e trabalhadora. É esforçado, forte e trabalhador. Então ambos ajudam as pessoas a formarem, a construírem uma família. E elas não ficam só preocupadas. Ambas querem ajudar. Ambas não têm o apoio de um ou de outro. Isso não quer dizer que ganha mais, não é uma competição nem nada. Quem está ajudando, está ajudando. Quem está servindo a Deus, está servindo da forma que tiver que servir. Isso está perfeito e está ótimo. Conhece o valor de tudo, o que faz. E trabalha até tarde da noite. Então, se eu conheço o valor das coisas que eu faço, eu dependo que o outro reconheça. Porque eu vejo, às vezes, reclamando. Ai, meu marido não reconhece o que eu faço. Cara, limpar a casa é complicado, passar roupa é complicado, cuidar de filho é complicado, sair para trabalhar é complicado, pagar boleto é complicado, tudo é complicado. E não é porque alguém reconhece ou não que isso deixa de ser complicado. O problema é que pessoas sem Deus não conseguem reconhecer as coisas. Então lá atrás você formou uma relação onde já não existe amor e nem você tinha, porque se tivesse, você não estava formando desse jeito. Você não estava reclamando que a tua pessoa ela não busca o Senhor, ou que ela não escuta, ou que ela não faz. Porque se você está reclamando, é porque você escolheu mal lá atrás. Você escolheu pelas razões erradas, ou ele escolheu. E é assim que a gente forma a relação. Por tesão, por achar o que é mais interessante. E não é assim que as coisas funcionam. Porque não existe relação que vai dar certo. Ah, mas a minha avó e o meu avô, eles eram felizes? Existe felicidade sem Deus? Existe satisfação sem Deus? Não existe. Então a gente quer sempre argumentar com uma coisa como se eu explicar alguma coisa fosse desfazer o que a palavra já disse. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. É forte, respeitado e não tem medo do futuro. Não precisamos ficar pensando no amanhã, se ambos trabalharem no hoje. Isso quer dizer que eu preciso de alguém, que eu vou morrer por alguém? Não. O que eles precisam é ter Deus, seja forte e corajoso. Mãos à obra. A força vem pela presença de Deus, pela ausência de Deus vem o cansaço. Quantas pessoas ou quantas vezes nós já estou cansado disso? Porque a pessoa não tem força, ela está esgotada. E o respeito? Respeito vem pela forma que essa pessoa ela se comporta e não tem medo. Medo do que vai acontecer, medo se vai deixar de receber um dinheiro, alguma coisa, se vai ter isso, se não vai. A nossa casa foi firmada na onde? Ela foi firmada na rocha. Fala com sabedoria e delicadeza. Sabedoria, palavra de Deus. Então é alguém que conhece a palavra de Deus. Nós falamos sobre a sabedoria várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Mas a sabedoria sem obediência, ela te faz procurar o amor no lugar errado, que é a história de Salomão. E delicadeza. Você vai ver que esse espírito de ira, ele vai abaixar dentro de você. Porque o Senhor, cada vez mais, ele vai tomar espaço dentro da tua vida. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da família. Ele nunca tem preguiça. Independente se as coisas são o que são, a gente faz o que tem que fazer, não esperando o resultado, porque o nosso resultado é a obediência. Eu não prego porque as pessoas elas vão se converter ou não, porque tem muita gente ouvindo ou não, eu prego porque eu estou obedecendo a Deus. Ele sabe o plano, Ele sabe até onde tem que ir, não eu. E eu tenho que cuidar daquilo que Deus colocou na minha mão. Ame ao
Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Quem é o próximo? É quem está perto. Então eu cuido da minha família, eu cuido das pessoas que Deus coloca na minha vida, eu uso essa experiência de viver, não achando que ela é minha, mas que ela é de Deus, e o nosso papel aqui é servir. E lembra sempre, toda relação sem Cristo se torna enganosa, se torna uma armadilha, pois chamamos de amor o que não é o amor, e o que é o amor? Deus é o amor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa te dar discernimento para aceitar essa mensagem, ao invés de procurar um culpado. Entenda que você precisa ser a coisa mais preciosa de Deus, que a palavra de Deus, quanto mais ela tiver dentro de você, mais o seu coração, ele vai brilhar. Para de colocar o amor naquilo que não é o amor, para de esperar de quem não pode aquilo que você deveria estar esperando de Deus. Acalma o teu espírito e realinha a sua expectativa. A nossa vida não é encontrar alguém, a nossa vida é encontrar Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.